Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Gente, Doce. a Boa gente tarde, estava aqui em pessoal. farpas até agora, mas vamos expandir essa consciência aqui, vamos nos permitir olhar por outros ângulos. E a gente, olha, pessoal, seguinte, eu peguei uma outra tradução do livro, porque de verdade aquela que a gente começou não estava muito bacana, né? Começou a ficar meio complicado, umas palavras que estavam meio duvidosas. Aí essa outra tradução tá bem bacana, então a gente vai começar de novo o capítulo 3, tá? Inclusive, ele Isso. traz um nome diferente para o capítulo. Uhum. Capítulo 3, o poder da concepção. Então vamos lá, vou começar, tá, Cris? Tá bom, amor. Vou fechar aqui o microfone. Aí, como eu tô do celular, qualquer coisa, você me dá um toquezinho, tá? Se Tá, sair joia. som aí. Tá. Ah, é verdade, tá bom. Vou lá. Então, começando de novo o capítulo 3, o poder da concepção. A maior ilusão do homem é a convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo o que sobrevém ao homem, tudo o que é feito por ele, tudo o que vem através dele, acontece como resultado do seu estado de consciência. A consciência do homem é tudo o que ele pensa, deseja e ama, tudo o que ele acredita e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária antes que você possa mudar o seu mundo exterior. O que ele está dizendo aqui? Que tudo que você cria depende do seu nível de consciência. E que então, para você mudar o seu mundo exterior, você precisa mudar a sua consciência, né? A chuva cai como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera, e da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de um estado de consciência. E não vos Aí ele traz um versículo da Bíblia lá de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que grandiosa essa frase, né? E é uma frase lá do livro do poder, a Bíblia, né? Romanos 12, versículo 2. Então, não se conformem com esse mundo. Não se conformem com o que está aí. Não se conformem com as coisas que você vê. Mas como é que você faz para mudar? Briga com o que está aí? Fica brigando com o que está aí? Não, você transforma a sua mente, ok? E aí sim você vai experimentar a mudança. E Deus quer isso, né? Deus quer que a gente se transforme para a gente transformar o mundo. É por isso que a gente está aqui, para evoluir. Para ser transformado, toda a base dos seus pensamentos deve ser mudada. Então, lembra quando a gente fala? O que é a base do pensamento? É a crença. São as nossas crenças. Então, quando a gente quer mudar, quer se transformar, a gente tem que olhar para a base dos pensamentos, para o que forma os pensamentos, que é tudo que a gente acredita que é bom ou mal, certo e errado, né? E aí sim, de repente, com a transformação da gente, de repente não, né? Com certeza, com a nossa transformação mental, é a transmutação mental. E como o mundo, tudo que existe é energia, né? A energia mental, ela transforma também automaticamente, conforme você transforma as coisas à sua volta. Talvez você não veja isso em tempo real, por quê? Porque por um período de tempo
você ainda fica manifestando coisas que você ativou lá atrás, com pensamentos de escassez, com pensamentos de doença, e isso precisa se manifestar. Precisa, porque depois que você ativa e você cria no seu vórtice, é impossível você não manifestar. Então, é necessário que isso se manifeste logo, para que você comece a criar logo essa realidade diferente. Mas os seus pensamentos não podem mudar, a menos que você tenha novas ideias, novas crenças. Pois você pensa a partir das suas ideias, das suas crenças, ok? Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. Então, lembra que a gente leu isso no Joseph Murphy, quando a gente leu O Poder do Subconsciente. A gente leu isso muito forte quando a gente leu Napoleão Hill, né? Os 2 livros que a gente leu dele. Então, o desejo, ele é o primeiro passo para renovar a nossa mente. Quando você tem um desejo de mudar alguma coisa, ou em você, ou fora de você. Mas como é que o fora de você, o mundo que a gente chama de realidade, é um reflexo do que você traz dentro. Então, se você está olhando um espelho e não gosta do reflexo, o que é que você tem que mudar? O reflexo do espelho ou você? Você. E é exatamente isso que você tem que fazer. A partir do momento que você tem um desejo, você tem que renovar a sua mente para que aquele desejo se manifeste na sua realidade. Então, você deve querer ser diferente e estar disposto a ser diferente, né? Antes de começar a mudar a si mesmo. Por que eu tenho que mudar a mim mesmo para alcançar um desejo? Porque, de verdade, tudo que você consegue ter sendo a pessoa que você é, você já conseguiu. Para ter coisas diferentes, a gente precisa ser uma pessoa diferente. Ou seja, a gente precisa ter uma consciência melhor, mais expandida, um pensamento diferente do nosso que a gente tem hoje, sentimentos melhores. E aí sim, a gente consegue ser essa pessoa que vai ter e manter esse desejo manifesto. Porque tem muita gente que consegue manifestar, mas não consegue manter. Por quê? Porque não se tornou aquela pessoa que é capaz de manter aquilo. Em seguida, você deve fazer o seu sonho futuro um fato presente. O que ele está falando aqui? O que é futuro? Passado, futuro? É ilusão. A gente leu isso lá no Poder do Agora, né? O Eckhart Tolle traz isso muito claramente. Passado e futuro são ilusões, principalmente para a nossa mente. Para a nossa mente subconsciente, passado e futuro não existem. Tudo é agora. Tudo é um agora, agora, agora. Se você está pensando em coisa que aconteceu, está acontecendo agora para sua mente. É por isso que quando você pensa em alguma coisa desagradável, você sente toda aquela sensação desagradável igual no dia que aconteceu. Então, o futuro é a mesma coisa. Se você pensa em alguma coisa que você quer, como se aquilo já estivesse aqui agora, para sua mente, é agora. Então, se você pensa, por exemplo, você dirigindo o seu carro, isso é muito falado lá naquele filme, né, O Segredo. Se você pensa lá na sua Ferrari vermelha, Cristina, aquele cheiro de carro novo, aquele brum do motor, né? E você se vê ali dirigindo aquele carro, para sua mente não é futuro, é agora. É agora. E só que, se você faz isso e a sua mente fala assim, ai, pena que foi só um sonho, o que é que você tem que falar para ela?
Não foi, não. Eu estava lá. Eu dirigi o carro. Eu estava lá, eu senti o cheiro da casa, eu senti o cheiro da comida, eu conversei com pessoas, né? Eu entrei na piscina. Não, eu estava no cruzeiro, eu fui lá, entendeu? Eu estava lá nas Ilhas Gregas. Tava eu, Cristina, Jaqueline, os respectivos esposos, e a gente estava no cruzeiro lá, fazendo cruzeiro nas Ilhas Gregas. Sonha, sabe? A imaginação, gente, não é fantasia. Não é fantasia. Não é um sonho. Quando você imagina algo, um desejo que você tem acontecendo, e você é capaz de sentir amor por aquilo, alegria, não, aí você já está manifestando isso no seu vórtex. Isso vai se manifestar no plano físico. Se você conseguir manter essa emoção, todas as vezes que você pensa nisso, e sem colocar ansiedade, sem colocar medo de não alcançar, o fato de você ainda não ver manifesto não significa que você não está criando. Toma cuidado com isso. Isso é autossabotagem. Então porque eu ainda tenho muita crença limitante, porque eu ainda não estou manifestando. Às vezes, você ainda não está manifestando, porque como a gente brincou ontem, porque a gente está plantando árvore de caroço. Ou seja, não é uma coisa igual uma grama, igual uma hortaliça que você planta e semana que vem você já vê ela. Você está plantando uma coisa que vai demorar a manifestar, porque é grandiosa e que vai dar muitos frutos. É muito grande e maravilhoso aquilo. Você faz isso assumindo o sentimento do desejo já realizado. A gente viu isso em todos os livros que a gente leu até agora, né? Todos, absolutamente todos eles falam sobre isso. Você fazer levar o seu pensamento, essa imaginação para o seu desejo e colocar ali o sentimento de desejo já realizado, já é meu, já criei, já é meu. E se você for capaz de fazer isso, realmente você já criou. Então, igual hoje, você continua manifestando coisas que você criou lá no passado, são lembranças do seu passado, né, vindo à tona ainda. Daqui a pouco, esse desejo começa a se manifestar. Ao desejar ser diferente do que você pode idealizar a pessoa que você deseja ser e assumir que você já é essa pessoa. Gente, não é que você deseja ser outra pessoa. Para você ter coisas diferentes, você precisa ser uma pessoa diferente. Por quê? Você precisa fazer coisas diferentes. Fazendo as coisas que você faz, você já alcançou o seu topo, o seu limite. Então, seria muito bom você começar a fazer coisas diferentes. E do que eu estou falando? Ter pensamentos diferentes e sentimentos diferentes, principalmente. Mas não só isso. Olhar que habilidades eu preciso para fazer o que eu estou me dispondo a fazer. Por exemplo, eu estava contando para a Cristina que eu vou fazer uma coisa para eu poder aprender a vender. Porque eu sei que é uma habilidade que eu preciso desenvolver mais profundamente. Porque uma coisa é falar assim, você vende bem, mas eu não vendo tão bem quanto eu preciso. Então, eu preciso aprender mais profundamente isso. Então, eu preciso olhar para isso e saber, para eu ter isso, o que eu preciso. E não é você não está criando como. Você tem que pedir e soltar, né? Ficar imaginando e tal. E fazer hoje o que está aí para você fazer da melhor maneira. Da melhor maneira.
pensar coisas positivas, fazer sua imaginação, o cinema mental. Só um minutinho, gente. Tá chovendo forte aqui, gente. Então, inclusive a PNL, né, a programação neurolinguística, traz isso, é uma das premissas, né, da PNL, é o ser, fazer para ter. Então, você ser uma pessoa diferente significa eu desenvolver habilidades que eu ainda não tenho, eu desenvolver capacidades que eu ainda não tenho, eu me melhorar em pensamento, emoção e expressão, né? Eu tenho trabalhado isso em mim e eu sei que eu preciso melhorar muito ainda, né, gente? Mas melhorar, né, a forma de falar, a forma de se comunicar, a forma de se portar, a forma de, enfim, de tudo. Você tem que ir lapidando. Nós somos joias, mas nós somos joias brutas, que a gente precisa ir se lapidando. E isso requer o quê? Um esforço intencional. Ninguém está aqui falando o seguinte: você se transformar é uma delícia. Você, né, tem que olhar para dentro de você, olhar para suas feridas, isso é tão gostoso, né? Assumir as coisas, os seus defeitos, isso é tão gostoso. Não, isso é horrível, gente. Isso dói. Mas assim, a partir do momento que você percebe. E pode ter a ilusão, pode gerar a ilusão de que é fácil, de que é algo facinho. Além de gostoso, é fácil, é rápido. Você vai fazer isso uma vez e já vai sair assim o próprio alecrim dourado. Né? E não é bem assim. Não, e tem gente que acha que já é o próprio alecrim dourado antes de fazer isso, que nem precisa, né? E de verdade, gente, se a gente está aqui nesse mundinho, e principalmente se você está com uma realidade aí bem interessante, né? Ou seja, uma realidade que você está querendo mudar, é sinal que a gente tem muita coisa para mudar em nós, não é no mundo, não. É em nós. Porque nós somos fonte criadora. Cristina, você é fonte. Eu sou fonte. E eu também. A gente é a mesma, é a chuva que cai lá fora, né? Tá chovendo? Sim, tá chovendo. É isso aqui, né? Não é o alecrim dourado, a gente é essa chuva aqui, gente. É isso que a gente tem que melhorar e tem que se modificar. Agora, o quanto que cada um está disposto a fazer isso? Vamos olhar para isso, então, né? Cada um, então, olhar para o que está disposto a mudar para alcançar o que deseja, ok? Vamos cada um sem julgamento de nada nem de ninguém, só escolhendo coisas que nos levam a viver os nossos sonhos, ok? Então, buscando. E isso é uma coisa que a gente ensina muito, né? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, são as escolhas, você escolher ambientes e pessoas que te levam a viver os seus sonhos também, porque isso nos influencia muito, né? Influencia os nossos pensamentos, sentimentos e emoções e influencia quem somos. Então, se você persistir e manter essa convicção, né, de que já está feito, já está feito, já está feito, já é seu, já está pronto. Você não tem que criar, já está criado. Então, se você conseguir manter essa convicção, até que ela se torne um sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. Inevitável. Grava essa palavra. Então, gente, olha, isso aqui que ele fala é uma receita. Você tem que ter um desejo. Primeiro passo, desejo. Mas esse desejo não é qualquer desejo.
Sabe, tem o filme Diabolicamente, e que parece que tem uma peça também agora, Cristina, do Diabolicamente. Parece que está rolando em São Paulo essa peça, é. E é Que daquele legal, filme. cara. Vale a pena, hein? A temática é muito É boa. muito bom, vale a pena mesmo. Então, e aí você cria imagens desse seu desejo. Então, tem que ser um desejo bem específico, ou seja, você quer um carro novo? Qual marca? Qual ano? Que cor? Né? Seja específico no seu desejo. E aí você começa a se ver dentro do carro, dirigindo o carro, passeando com o carro e visitando os amigos com o carro, sabe? E fazendo as coisas que você gosta com o carro, sente o cheiro do carro novo, né? Ver você brigando com os meninos no banco de trás para eles não fazerem sujeira no banco de trás. Tudo isso, tudo que acontece na vida real, veja você fazendo ali, na sua casa nova, no seu carro novo. E traz o sentimento. Isso o mais importante do que você pensar nisso é o sentimento. Traz esse sentimento, guarda numa caixinha e vive isso várias vezes. Várias vezes, toda noite, toda manhã, sabe? E tenha a convicção de que aquilo já é seu. Por quê? Porque você já pediu. Por quê, gente? Tem uma fala lá na Bíblia que é o seguinte: peça e serás atendido, peça e receberás. Peça e serás atendido é o nome do livro, né? Peça e receberás, está escrito na Bíblia. Não tem uma vírgula entre uma coisa e outra. Não tem um porém, não tem um pré-requisito. É pedir e receber. Mas você não pode duvidar. Você tem que ter fé. Sabe a fé do grão de mostarda? Pois é. É essa fé aí. De que o quê? De que o seu desejo já foi atendido. Deus fala sim em tempo real. É sim, ele só fala sim, sim, sim. Sim! Então, destrói qualquer pensamento de não merecimento, qualquer pensamento de que você está tirando isso de alguém, qualquer pensamento de que você vai ser sequestrado se você estiver andando numa Ferrari. Entendeu? Qualquer pensamento assim que possa te afastar do seu sonho, porque a sua mente, gente, ela é incrível. Ela te protege de viver essas coisas. Então, se você conseguir fazer isso, essa receitinha, você é inevitável. A sua realização vai ser manifestada muito rápido. O ideal é você esperar alcançar. Desculpa. O ideal que você espera alcançar está sempre disposto a se materializar. Olha que delícia. Mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. E o que é ser equivalente humano, gente? Eu tenho que valer aquilo lá? Não, você tem que estar na frequência daquilo, na sintonia daquilo. Ninguém está pedindo para si uma coisa que vibra baixo, uma doença. Ninguém está pedindo para si sei lá, um embaixo da ponte, né? Ah, eu quero morar embaixo da ponte. Ninguém está querendo essas coisas. E isso vibra baixo, porque vibra medo, vibra ansiedade, vibra escassez, né? E isso vibra baixo. Não, a gente quer coisas grandiosas. O pouco a gente já tem, né? Então a gente quer coisas grandiosas que vibram alto. A gente quer saúde, alegria, segurança. E a gente não quer isso só para a gente quer isso para todo mundo. E quando você cria para você, gente, você liberta um monte de alma. Por quê? Primeiro você mostra para as pessoas que é possível. Ó, você tá vendo eu aqui, que estava aqui com um monte de boleto atrasado, que meu carro estava quebrado, não sei o quê, tem gente que está sendo despejado, e que não sei o quê, nananã. Olha a minha vida agora.
Você quer aprender comigo? Aí você mostra que é possível. E só de você mostrar que é possível, gente, isso já é grandioso, porque muita gente não cria por achar que é impossível, por achar que quem nasce pobre morre pobre, né? Por achar que ou você tem que nascer rico ou casar com um homem rico, né? Então, quando a pessoa vê que você manifestou de outras formas, nossa, que legal! Essa pessoa aí, ela estava assim, 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 que ela criou, porque ela mudou a mente dela. Ela mudou isso, isso e isso e manifestou coisas grandiosas. E isso, às vezes, você não precisa ensinar com palavras. É energético. Quando você vence as suas crenças, você liberta as pessoas também. Principalmente seus ancestrais e seus descendentes. Portanto, a sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão desse novo estado que você deseja encarnar. A sua atitude Que é tem no que, sentido tem de que... tornar, de materializar, tá? O encarnar. Estava vendo aqui Sim, no dicionário. sim, verdade. É porque a outra foi essa palavra que a gente... Que eu fiquei assim, Ficou gente, mas assim, né? tá com... Encarnação. Na outra tradução estava E você vê que encarnação. lá tá com E, de encarnação mesmo. E aqui tá com I, É. de encarnação, né? É diferente, eu acho que o... Então, aí eu fui aqui no dicionário para dar uma olhadinha nisso, e assim, é encarna, né? É o nome da palavra e tem encarnação. Mas aí, no significado vem tornar carne, ser pessoa, materializar-se, incorporar-se. Então, aí eu acredito que tanto pode um como o outro. Ou o Sim, outro, é. né? Específico só para encarnação no sentido de espírito carne. Isso, isso. Salve a língua portuguesa, porque ela é fabulosa. Salve, salve. A língua eu acho que é mais difícil do que mandarim. Do Vamos lá. planeta. E assim, muito lindo. Então presta atenção nisso. A sua atitude de desejo de expressar esse estado mais elevado deve ser condizente ao padrão desse novo estado que você deseja manifestar. Então você já tem que ser a pessoa que tem essas coisas hoje, antes disso se manifestar. E a gente ouve muita gente falando isso, sabe? Esses grandes mentores que estão aqui na internet, que hoje a gente tem essa bênção, né? De ter a internet e poder aprender com muitas pessoas. E se você for ouvir várias pessoas, todos falam a mesma coisa. Eu tive que ser a pessoa antes de ter. Eu já era a pessoa antes de ter. Eu já ouvi isso de várias pessoas. E inclusive, um que sempre me vem à mente, que a Cristina até fica assim de eu ficar falando, mas é o Kaiser. Porque ele fala assim, que ele era chamado de... Como tinha uma novela antigamente, o Comendador. Então, na época dessa novela do Comendador, todo mundo chamava o Kaiser de Comendador, porque ele tinha uma postura, sabe? E ele se vestia como comendador, às vezes lá com roupa lá do brechó, entendeu? Porque ele não tinha dinheiro nenhum. Mas ele já estava nesse processo de trabalhar ele para manifestar as coisas que ele desejava. Então, ele é uma das pessoas que fala isso muito claramente. Você tem que ser antes de ter. Gente, não tem nada de errado você querer ter coisas melhores. Por quê? Porque com tudo isso que a gente está aprendendo, você entende que a manifestação da riqueza, da prosperidade, de tudo que é incrível, você não tem que tirar nada de ninguém.
Você não tem que explorar o outro, muito pelo contrário, você vai contribuir com o mundo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala o seguinte, né? O nome é o seguinte: não seja egoísta, não queira apenas o necessário. Porque quando você só tem o necessário, você consegue ajudar os outros? Não na medida que você poderia ou gostaria. Quando você só tem o necessário, você consegue comprar presentes e criar alegria para um monte de gente? E é lógico, gente, a alegria não está só relacionada a presente. Nós também não somos pessoas tão materialistas assim, né? Muito pelo contrário, aqui a gente é muito espiritualista. Mas você atrapalha até mesmo o seu avanço espiritual quando te falta o básico. Quando te falta o básico, o seu progresso é atrapalhado. A sua saúde é atrapalhada. Então, você atrapalha todo o seu progresso, toda a sua vida, ou seja, todo o propósito de estar aqui, porque você não tem como avançar e melhorar e ajudar o outro também a vir junto. Então, a gente aprendeu, sabe, que se você desejar ser rico, mas e aí? Minha mãe falava isso para mim, mas você vai esquecer de Deus. Não tem nada a ver, porque Deus é abundante, Deus é próspero, Deus é tudo. Deus é tudo. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então, como seria a gente abrir a nossa mente para a gente perceber que o bem e o mal não está no dinheiro, ele está nas nossas escolhas e atitudes. Então, se você escolhe usar o dinheiro para fazer o mal para o outro, mas você pode escolher para fazer o bem. Então, é isso. Vamos destruir essas crenças. Nossa, Você vai deixar eu ler Cristina, um vai lá, pouco ou filha, não? lê. Você vai me deixar ler um pouco ou não? Vai, filha, vai lá. Tá bom. Portanto, sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser Deixa eu falar. condizente. A minha luz tá piscando aqui, ó, porque tá trovoando lá fora. A minha luz deu uma piscada aqui. Se eu cair, você continua aí, tá? Se eu cair é Combinado. porque caiu energia. Tá bom. Portanto, sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão deste novo estado que você deseja encarnar. Ao dar a luz ao seu ideal, você deve ter em mente que os métodos de conhecimento espiritual e mental são inteiramente diferentes. Este é um ponto que, na verdade, talvez seja entendido não, não mais do que por não, por não mais do que uma pessoa em 1 milhão. Então, esse é um ponto que, na verdade, talvez seja entendido por não mais que uma pessoa em 1 milhão. Você pode conhecer uma coisa mentalmente, observando-a externamente, comparando-a com outras coisas, analisando e definindo, simplesmente pensando e deliberando sobre ela. Por outro lado, para se conhecer com, para se conhecer como uma coisa espiritualmente, é preciso tornar-se ela, pensando a partir e através dela. Você deve ser a própria coisa em si, e não apenas falar dela ou observá-la. Você deve ser como uma mariposa, que busca de seu ídolo a chama, que estando estimulada por um verdadeiro desejo, atirou-se atirou-se direto ao fogo sagrado, recolhendo suas asas, até que ela se tornou uma só cor e uma só substância com a chama. Ela se conheceu a chama que ela consumiu, e somente ela poderia descrever o que jamais voltou para cá.
realmente é algo que, assim, a compreensão é muito profunda, né? Porque você ser a luz, né, do ideal que você está trazendo para si, e esse exemplo que ele traz da mariposa, é você realmente se tornar a chama, né, daqui. Então, Se tornar o que você deseja. assim como a mariposa, em seu desejo de conhecer a chama, estava disposta a sacrificar a si mesma, da mesma forma, para se tornar uma nova pessoa, você deve estar disposto a morrer para a sua atual concepção de si mesmo. Você deve ser consciente de ser saudável, se você quer obter, se você quer, se você quer saber o que é saúde. Você deve ser consciente de ser seguro, se você quer saber o que é segurança. Portanto, para encarnar um novo valor mais elevado a si mesmo, você deve assumir que você já o é, o que você quer ser, e viver na fé desta concepção, que ainda que não, que ainda não está fisicamente materializada, é a planta de caroço, né? Na confiança de que este novo valor ou estado de consciência se tornará visível através da sua fé absoluta, em sua concepção de que você é aquilo que você deseja ser. Isto é o significado do todo, o significado de integridade, que significa dedicar todo o seu ser ao sentimento do desejo realizado, na certeza de que o novo estado de consciência se dá na transformação e renovação da mente. Quer comentar alguma coisa? Eu só quero contar uma coisa de uma pessoa que eu sigo, e eu sei que a Cristina também segue, que é a Kelly Moraes. E ela conta isso sempre, e ela contou isso essa semana numa das lives, que é o seguinte, quando ela estava numa situação muito interessante, né, assim, de despejo, né, de muita escassez. E quando ela começou a virar essas chaves, começou a entender tudo isso. E ela queria saber como que é ser dinheiro, porque o que ela queria? Ela queria dinheiro. Então, se você tem que se tornar o que você quer, o seu desejo, ela ficava fazendo essa pergunta para o universo, né? Universo, como que é ser desejo? Como que é ser dinheiro? Como que é ser dinheiro? Aí um dia ela tinha uma clínica de terapeutas, né, onde ela atendia e outras pessoas atendiam também. Tinha uma mulher que fazia constelação familiar lá. E aí, num dos momentos que as duas estavam livres, a mulher falou assim: Você quer que eu constelo você? Ela falou: Quero. E aí, no final da história lá, ela falou: Eu quero constelar dinheiro. Quero constelar dinheiro e prosperidade, tá? No final da história, tinha o dinheiro falando o dinheiro e ela, né? No final de tudo, do processo e tal, ela tinha uma cartinha e o dinheiro tinha uma cartinha. E aí a mulher perguntou para ela: Você quer falar para o dinheiro ou você quer que o dinheiro fale para você? Ela falou: Eu quero que o dinheiro fale para mim. E aí a cartinha do dinheiro era a seguinte: Eu sou o melhor de você. Gente, então, o que é a prosperidade? Isso ressoa muito com o que o Ciência para Ficar Rico traz, né? Você só consegue a prosperidade sendo o melhor de você. Independente de onde você está hoje, do que você está fazendo, de quem está à sua volta, independente de qualquer coisa, seja o melhor de você. Na verdade, nós não costumamos ser o melhor de nós. A gente faz as coisas reclamando, a gente faz as coisas achando que as pessoas à nossa volta não estão contribuindo o suficiente conosco, né? Igual, porque meu filho podia ter lavado essa louça para mim, minha filha podia ter passado um pano no chão para mim, porque não sei o quê, porque
a gente faz as coisas reclamando. A gente está no trabalho, a gente está reclamando do chefe, de ter que chegar naquela hora, de ter que fazer hora extra, de ter que não sei o quê. Presta atenção. A gente bota muita negatividade em tudo. E isso não é ser o melhor de nós. Ser o melhor de nós é o quê? Aí vem uma outra coisa que eu aprendi. O que é ser o melhor de nós? É você fazer tudo aonde você está agora, não para o seu chefe, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, ou para quem quer que seja. Você está fazendo para Deus. Para Deus, porque é Deus, é o todo que está trazendo o seu pedido. Então, tudo, absolutamente tudo que você está fazendo hoje, faça como se fosse um pagamento para esse ser criador de mundos, que está manifestando o seu desejo e trazendo as oportunidades e possibilidades até você. Isso é dinheiro e prosperidade. Então, vamos... Fala, Cris. Não, e essa visão que você está trazendo, se muda tudo, né? Muda toda a perspectiva. Porque quando você está fazendo para Deus, automaticamente o teu marido deixa de ser folgado, o teu filho deixa de estar sendo mal criado, né? E você está fazendo o melhor que você pode, de verdade. E foi até um dos livros que a gente leu, trouxe isso também, né? O que você fizer, foi assim, para ficar rico? Não lembro. Foi. Faça tudo de uma certa maneira. É. E aí tem uma hora que ele fala de faça como se estivesse fazendo para Deus. E aí, e quando você traz isso para a tua, né, para tua realidade, teu marido fala para você assim, Dulce, faz um favor para mim. E aí você, tipo, antes de responder, falou, opa, e se fosse Deus pedindo? Qual seria a minha resposta? Não é Deus pedindo, é Deus pedindo. Né? É. Qual é a minha postura nesse serviço? Porque a gente tem mania nesse não respirar, a gente se engole todo mundo, né? E a gente não percebe a deusice que está na sua frente. Né? E a gente mata o divino do outro. Isso é muito ruim. E isso é muito comum, porque assim, a gente está tão acostumado a ficar nesse piloto automático 24 horas do dia, o tempo todo. Ficar sempre nessa posição de reação o tempo todo. E aí você perde o fluir da vida, perde a troca, perde o realmente olhar e procurar, por mais que você não enxergue, procurar, sabe assim, tipo, ver o divino do outro. Porque é verdade, a nossa perspectiva, ela é limitada em tudo, em todas as relações. Então, acho que é muito isso, né? Quando a gente traz essa realidade, e isso é uma verdade, né? Somos todos um, e tudo é o todo. Então, qual o erro disso? Qual é a pegadinha disso? Exatamente. Vamos... Mas tem uma questão, né? A gente tem opção, né? Lembrando que o mundo tem polaridades positivas e negativas. O que a gente deseja está na polaridade. Normalmente, o que a gente deseja... E apesar de a gente falar assim, não existe positivo e negativo. Tudo é positivo e negativo, né? Tudo. Mas, normalmente, o que vibra mais alto tem uma vibração mais elevada e tem um bem incutido. Tem uma moral mais elevada. Então, a gente tem que buscar coisas que ressoam com o que a gente deseja. Lembrando que existem vários níveis de consciência, vários níveis de realidade, e Deus está em todas elas. Tudo ensina. A prosperidade ensina e o debaixo da ponte ensina. Né? A falta de comida ensina. Tudo ensina. A doença ensina. Mas, de verdade, não é isso que a gente está escolhendo. Então, a gente tem que olhar para o que a gente está escolhendo
e buscar a vibração que combina com isso e trazer isso para a nossa realidade. Porque só assim a gente vai conseguir manifestar isso. Então, a gente tem que olhar para o todo, né? O todo é o quê? Nós, pensamento e emoção. Nós somos o todo, nós somos fonte. Vamos começar a trabalhar em nós, porque conforme a Cristina falou, não é do dia para a noite, bebê. Não é. Você não vai começar agora e semana que vem vai estar com seus milhões na conta. Se fosse tão fácil, né? Não é. Por quê? Porque você tem que olhar para dentro. Tem que mudar o seu reflexo. E isso depende de você estar disposto, sabe? A literalmente olhar para os seus defeitos e corrigir, porque não é só ficar olhando para eles também, né? É para corrigir. E quando a gente está falando de defeito, é o quê? É o orgulho, é o egoísmo, é a falta de. É aquela história de Gabriela Cravo Canela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, amor, isso não é evolução. E assim, claro que você pode escolher também viver isso, mas sabendo que a realidade não vai mudar. Não vai, porque você sendo a mesma pessoa, você vai continuar manifestando as mesmas coisas. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Vamos. Na natureza, não existe nenhuma sequência correspondente a essa transcendência voluntária do ser, ao seu ideal além de si. Portanto, é tolice esperar que a manifestação de um novo e maior conceito se realize através de um processo de evolução natural. Tudo aquilo o que requer um estado de consciência para produzir seu efeito, obviamente, não pode ser efetuado sem tal estado de consciência e na sua capacidade de assumir o sentimento de uma vida melhor, de assumir um novo conceito de si mesmo. Você possui o que o resto da natureza não possui, a imaginação, um instrumento através do qual você cria o seu mundo. Olha aí a importância, né, da gente manter essa chama da imaginação. Imagine. A A sua imaginação é o que nos imaginação, assemelha ao Criador. olha só o que ele traz aqui, ó. A sua imaginação é o instrumento e o meio através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, doença e pobreza. Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então você rejeita o meio, o único meio pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu ideal pode ser efetuada. Está perdendo a viagem, está perdendo um ano escolar, daqueles bravos, sabe? Que você podia simplesmente virar a chave. Não, você está na pateti. Então, a imaginação é o único poder redentor do universo. Olha que forte isso, hein, Dulce? Contudo, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Seu livre-arbítrio, né? Aliás, a Dulce fez uma live esses dias falando do livre-arbítrio. Foi mesmo. Que não é tão livre assim. Né? Deixa eu só marcar isso aqui, que eu achei muito legal. Cris, mas vamos falar um Você pouquinho pode. sobre a imaginação? Vamos. Esse poder redentor. Só que o quanto nós nos privamos disso? O quanto nós nos privamos de imaginar coisas melhores por acreditar, por guardar crenças de que nós somos indignos, não merecedores, né? Que nós somos pequenos demais, que é muita areia para o nosso caminhãozinho, né? E que é difícil, que nós não somos capazes de mudar as coisas,
Por quê? Porque nós aprendemos com quem acreditava assim também. Não, não foi por maldade que as pessoas nos ensinaram assim. Eles acreditavam nisso. Ah, não, se você não nasceu rico. Eu, quando eu casei, gente, meu pai falou assim: você perdeu a última chance de enriquecer, porque eu casei com o pobre. Eu credo, gente do céu, é assim, é uma crença muito triste. É uma crença muito triste. Porque se você acredita nisso, você nunca vai criar um dinheiro. A gente tem que destruir essas crenças. Exato. E é aí que eu acho que essa nova mudança do planeta, sabe, em termos de tudo, porque assim, ó, vamos voltar pouquinho tempo atrás, o que que você tinha de fato a te ajudar nesse caminhar de evolução moral e espiritual? As religiões. Fora disso, você ia ter uma terapia convencional com um psicólogo para, né, de repente, se curar aí de alguns traumas e coisa e tal. E isso era restrito a um número de pessoas muito, muito seleto, né? Quem podia ir no psicólogo? E aí, de Não, repente, tinha você as começa a benzedeiras. receber. Cara, sempre teve as benzedeiras, que, ó, faziam Não, milagre. graças a Deus, né? E aí, de repente, você começa a ter uma oferta muito grande. Então, realmente, quando a gente fala assim de transição planetária, de mudança de vibração, eu realmente acredito muito nisso. E acredito a partir da chegada dessas novas frequências, que são canalizadas por diversas pessoas em diversas casas, sabe, assim, com diversos nomes e sobrenomes, que vem sim ser uma contribuição muito grande. Porque se você pegar uma coisa que, tipo assim, não tem é, energia por imposição de mão numa PNL. Ok, não tem. Mas o quanto que essas pessoas estudaram e receberam de informações intuitivamente para poder mudar uma programação mental. O quanto que essas pessoas, né, os neurocientistas, quando se debruçam ali para buscar através da ciência comprovação, sabe assim, dessas mudanças energéticas, o quanto que eles também recebem dessa intuição. Então, assim, é o planeta e o todo, né, a grande matriz divina, se impulsionando para essa mudança, esse salto de vibração, de mudança energética e tudo mais. E aí você tem todas as Cristina, terapias que a gente conhece agora. mas a imposição de mãos, ela é tão ou mais valiosa do que a PNL. Sim, Porque ela é eu energia creio pura. fortemente, energia Energia pura. pura. É que eu Então, é quis assim, dizer uma assim, coisa não invalida a outra, entendeu? E já existem sim, várias pesquisas científicas sobre essa terapia da imposição de mãos, que aí tem o passe espírita, tem o reiki, né? Tem várias terapias que têm essa a imposição própria de mãos. DNB, o reiki, DNB, Jorei, uma série de terapias, você entendeu? Mas eu quis dizer, quis trazer, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, lá vem falar das terapias energéticas, não é só as terapias energéticas, sabe assim? não. Então, a PNL, o TFT que você faz, o que A é isso? Se não é uma hipnose, modificação energética? A hipnose, você entende? E todas essas técnicas, elas vieram possibilitar que hoje em dia você faça essa mudança dessas crenças que a gente recebe lá na infância, que a gente aprendeu com os nossos pais, que aprenderam com os pais deles, e assim sucessivamente, que a gente possa mudar tudo isso. E quando a gente muda, a gente consegue realmente expandir em consciência, né? E expandir energeticamente para abrir espaço para que coisas melhores aconteçam na nossa vida. Então, sim. essa é uma contribuição que eu realmente me encanta muito, que é esse nosso servir, né? Quando a gente fala assim, você é o quê? Terapeuta. Ah, tá, terapeuta. Por que mesmo? Porque a gente acredita nisso. Esse é um papel muito importante, É. sabe, de ser essa ponte, de ser um canal, de ser, sabe, de expandir a mente, de acalantar uma dor, um sofrimento de uma pessoa, mas não no papel da salvadora, não é isso. No papel de, olha, você é um ser grandioso, né? O que te falaram lá atrás é mentira, né? Olha aqui, você é tudo isso. É muito, muito rico.
Então, não desperdice, sabe, assim, esse ano letivo dessa escola maravilhosa. Vai em busca daquilo que realmente te possibilita abrir sua mente e expandir cada vez mais. E se você percebe que você está com uma crença que está te travando de alguma forma, busca a ajuda que é necessária. Que você tem para todos os lados. Inclusive, aqui tem duas. Isso mesmo. Isso mesmo, gente. E assim, nós somos energia, né? A gente achar que a gente é um corpo físico e que por isso só o remédio vai nos ajudar, isso é a pior das ilusões. E assim, a gente não descarta o remédio, né? Eu tomo remédio de vez em quando. Só que, por quê? Porque nós também somos o físico, né? Mas a maioria das vezes, a causa da questão está nas dimensões energéticas de nós. Então, se você olha para isso, você está se permitindo, gente, uma cura na raiz do problema. Uma cura verdadeira. A reprogramação mental, não sei se a Cris sabe, mas a programação neurolinguística também é considerada uma terapia alternativa. Não é igual uma psicologia, entendeu? Que é reconhecido e tal. Apesar de tudo, da maioria das pessoas que aplicam serem psicólogos, né, e psiquiatras e tudo, ainda é uma terapia energética, ainda é uma terapia alternativa. A hipnose, apesar dos resultados serem infinitamente melhores do que qualquer outro tipo de terapia voltada para a psicologia, ainda é uma terapia alternativa. Não é uma terapia reconhecida, entendeu? Então, olha para essas terapias alternativas e se permita entendê-las. Aliás, se permitir entender é a raiz da mudança em nós, né? Se permitir olhar por outro lado, por outra perspectiva, por outro ponto de vista. Então é isso. Deixa eu só terminar aqui esse nosso parágrafo, para a gente não se adiantar muito. E aí eu acho que a gente fecha até o capítulo. Contudo, a sua natureza... Eu vou pegar ele inteiro. Ó. A imaginação é o único poder redentor do universo. Contudo, a sua natureza não foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você foi feita, né? Contudo, foi feita, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você pode optar em permanecer em seu estado, conceito de si mesmo, em um estado faminto, ansioso por liberdade, saúde e segurança, ou pode optar em se tornar um instrumento de sua própria redenção, imaginando-se ser o que você deseja ser, para assim satisfazer sua fome e redimir a si mesmo. Então, sede forte e corajoso, puro, paciente e verdadeiro. O trabalho que é teu, não deixe para que outras mãos o façam, pois toda a força necessária lhe foi dada com fé, através da fonte dentro de si, o reino dos céus. Eu acredito que esse trecho deve ter sido tirado da Bíblia também, não sei, né? Um jeitinho assim. Mas é muito bonito, se não for, é realmente um texto muito rico também. Pena que não tem aqui a citação. E é isso, acho que hoje a gente fecha aqui esse terceiro capítulo, que foi um show de bola. Realmente, realmente. E essa tradução está bem melhor, né? É a última edição do livro. Uhum. Eu acho que é a primeira edição do livro traduzido em português mesmo, entendeu? Porque aquele livro que eu tinha, ele era mais antigo e ele era uma tradução de uma pessoa que uma pessoa que traduziu, né, e disponibilizou. Não era uma coisa oficial. Então é isso, pessoal. Então a gente fica por aqui hoje. Amanhã a gente continua o capítulo 4.
E vamos expandindo em consciência e imaginação, né? Então, fica aí a tarefa. Começa a definir os seus desejos. E segue aquela formulinha lá, aquela receitinha, né? O que a gente tem feito. E a gente já está manifestando, apesar que a gente está no repuxo da flecha. Mas daqui a pouco vocês vão ver. Pessoal, um beijo. Passou a flecha. Quanto maior o repuxo, amiga, mais rápido é o voo em direção ao. Vai ser assim, ó. Entendeu? Nossa, o que foi isso? O que foi isso? Foi um raio, um avião? Não, foi a Dulce passando. Foi a Cristina. Isso mesmo. Ai, Gratidão, amiga. pessoal. Olha a sua hora. Olha a hora aí no seu relógio. Uau, Que linda. lindo. Sincronia. É isso aí, pessoal. É o amém. Anjos passam e dizem amém. Amém, Para amém. profecia. Aí foi. Aí eu Isso aí, recebo. pessoal. Eu recebo também. Beijo. Beijo para todo mundo. Beijo, amiga. Tchau, tchau.